Muitos pais trazem seus filhos para fazer uma viagem ao passado, conhecer os objetos antigos, como eram e como são hoje. Nós possuímos um acervo hoje de aproximadamente 100 mil discos de vinis. E o disco de vinil ele tem uma história interessante. Ele surgiu nos fins da década de 40, mais precisamente no ano de 1948. E foi produzido maciçamente até o ano de 2001. Incrível que pareça, até 2001 ainda tínhamos fábricas produzindo disco de vinil. Ainda hoje temos fábricas, alguns grupos ainda lançam disco de vinil também. E dizem que vai voltar a ser fabricado em larga escala, por causa da pirataria. Tem um outro disco também bastante interessante, que é anterior ao disco de vinil, que é o disco de cera de carnaúba. Esse disco, ele tem uma característica especial, é um produto chamado goma laca. Ele só tem uma música de um lado e uma música de outro, com no máximo 5 minutos de duração. Ele é um material quebrável, bastante diferente do disco de vinil como conhecemos esse outro. Esse aqui ele quebra, esse aqui não, ele é mais maleável e é bem interessante a diferença. E aqui cabem mais músicas do que esse daqui. Esse aqui só cabe no máximo uma de cada lado e esse daqui não. Varia de 5 de cada lado, 6 músicas de cada lado, chegam até 14, 16 músicas num vinil completo. As lojas de antiguidades é uma espécie de museu que mostra também a nossa história da música popular brasileira, né? Toda essa evolução da música popular brasileira. Alguns discos nem foram lançados, nem editados em CD ainda, né? Por exemplo, achei aqui essa raridade, um compacto simples, ó. Na época era chamado compacto simples, era uma espécie de CD também. Quando ele tinha 4 músicas era compacto duplo, era CD, já era o CD em vinil, né? Na época, abreviatura, compacto duplo. Esse aqui é um simples, do rei Roberto Carlos. Essa é a primeira gravação do rei que ele fez o teste ainda na Polydor, na gravadora. Antes de ir para CBS, que hoje é a Sony Music, ele fez esse teste, cantando uma raridade aqui, uma música de bossa nova, né? Fora do tom, e do outro lado, João e Maria. Ele imitava um pouco assim João Gilberto, na época do bossa nova. Então uma raridade aqui do Roberto Carlos, para o fã-clube do rei, né? Achei aqui outro, um LP vinil do nosso saudoso Tim Maia, nosso síndico Tim. Esse disco aqui é raro porque foi um lançamento independente, vinil independente, que ele entrou nessa seita racional, ainda existe até hoje. Então houve uma transformação nessa época do Tim Maia. Deixa eu ver aproximadamente que anos foi. Nos anos 70 ainda. Ele teve uma transformação nele, cortou o cabelo, passou a cantar músicas, né, com esse tema de espiritualidade, né? Era uma seita religiosa em que o Tim Maia se converteu. Depois, é interessante que a história, depois ele requereu da seita os direitos autorais dessa música. A seita disse que pertencia a ela, então houve uma briga, ele acabou saindo sempre polêmico. O Tim Maia saiu da seita, né, e entrou na justiça querendo os direitos autorais, que não conseguiu dessa música Racional. O vinil era diferente, né, o vinil do que é hoje o CD. Na hora de escutar, vamos dizer assim, existia todo um ritual para se escutar um CD. Primeiro pelo formato maior, né? Não era controle remoto como é hoje. Então a pessoa tinha que ter aquele ritual da limpeza, da conservação dele, colocar no prato, né? Colocar a faixa. Então tinha todo esse ritual que alguns saudosistas ainda gostam desse tipo de ritual do vinil. E outra é o próprio formato dele maior, o encarte, a capa, os designs tinham mais possibilidade de trabalhar no design da capa do disco. Tem algumas capas de design famosas que são referência, tipo essa aqui dos Beatles, né? Essa capa é clássica dos Beatles, inclusive já foi feito releitura pelo Zé Ramalho, por outros cantores já procuraram fazer uma releitura dessa capa. Essa é uma das capas mais bem trabalhada e famosa dos Beatles. Então a possibilidade de o design trabalhar o encarte, né, com uma espécie de pôster, a pessoa escutava o vinil
vendo os encartes, lendo como se fosse também um objeto, né? Como se fosse um objeto, tipo um livro, um objeto também para se ler a letra das músicas, diferente do que é hoje o formato do CD, que muitas vezes, né, eu pelo menos assim, que uso óculos, às vezes as letras ficam tão pequenas que você é como se estivesse lendo uma bula de remédio, né, pelo formato dele. A tecnologia foi muito rápida, né, muito rápida nessas últimas décadas, né, nós passamos do vinil para CD muito rapidamente e essa transição, muitas coisas não foram editadas em CD, né, algumas coisas ainda continuam assim, raras, né, que se pode achar em vinil. Hoje com a tecnologia você pode passar isso, transformar isso digital, né, e perpetuar essa mídia, né, esse acervo que é a história da nossa música.